Olá, concurseiros de plantão. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. E voltamos aqui agora, gente, na nossa sexta aula, para podermos falar um pouco sobre o quê? Escritório de projetos e também sobre stakeholders, né? E claro, né? Governança de projetos também, é isso mesmo, né? É um termo que surgiu agora no PMBOK, quinta edição, que é de grande interesse e eu acredito que ainda vai ser explorado de forma bem interessante nas provas de concurso público, ok? Vamos lá então, gente. Vamos diretamente ao que interessa. O que é um escritório de projetos? Bem, senhores, o escritório de projetos, conforme o próprio PMI, certo, divulgou no nosso PMBOK, é um escritório de gerenciamento de projetos, EGP, ou PMO, então você pode encontrar também nas suas provas, escrito como EPROGE, é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologia, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar, desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais projetos. Ou seja, o que eu estou falando, gente, quando eu olho para uma estrutura chamada escritório de projetos dentro da minha organização? É bem simples, eu estou pensando, gente, um local onde vai agrupar-se boas práticas, onde vai se agrupar ferramentas, onde vai agrupar controle, onde vai se agrupar pool de gerentes de projetos em alguns momentos e até mesmo uma unidade de excelência no gerenciamento de projetos, onde alguns projetos, como por exemplo projetos estratégicos, poderão especificamente serem gerenciados por essa área. Tudo bem, senhores? Vamos seguir aqui adiante? Joia! Seu formato, função, estrutura e posicionamento hierárquico dentro de uma instituição podem estar relacionados com as necessidades e expectativas que esta tem em relação ao escritório e também a estrutura a qual ela pertence. Bem, senhores, eu trabalho já faz um bom tempo já na minha vida aí como gerente de projetos, como consultor também da área de projetos, dentro da administração pública, e vocês podem ter certeza, um escritório de projetos, o que a gente prega normalmente, na hora que você vai trabalhar na implantação do escritório de projetos, na hora que você vai ver um escritório de projetos sendo trabalhado dentro de uma organização. Gente, é o seguinte, o escritório de projetos ele tem que atender às necessidades específicas da organização. Se você estiver trabalhando com o escritório de projetos que não atende às necessidades específicas daquela organização, alguma coisa está acontecendo de errado. Ou você está errando ou a própria organização de alguma forma. Sabe por quê? Se eu tenho a necessidade de escritório de projetos, vamos colocar como por exemplo, um escritório de projetos que forneça ferramentas, um escritório de projetos que forneça metodologias, entendeu? Somente isso. E que seja dentro de um departamento, para que eu vou forçar a barra e tentar enfiar a goela abaixo ali no pessoal um escritório de projetos que trabalhe na área estratégica da minha organização? Vai ser funcional? Não, gente. Não, sabe por quê? Porque não é a necessidade da sua organização. Assim como se eu preciso de escritório de projetos somente para poder trabalhar naquele papel de auditoria, né? Ou seja, um papel ali, vou colocar até mesmo de controle dos projetos, e eu de repente chego com outra visão, um escritório de projetos agora que vai trabalhar especificamente com o quê? Ferramentas e técnicas. Não vai funcionar, tudo bem? A gente vai ver ali que existem alguns autores, como por exemplo o próprio Darcy Prado, o Ricardo Mansur, certo? Que são autores aí até reconhecidos, né? O Ricardo Vargas também, que são 3 autores reconhecidos no que diz respeito à implantação de escritórios de projetos, autores inclusive, vamos colocar aí, brasileiros, certinho? Que consideram algumas abordagens diferenciadas para escritórios de projetos. Mas no nosso caso, que estamos estudando do PMBOK, o que a gente tem que lembrar? Que existem, na verdade, 3 tipos de escritórios de projetos sendo trabalhados dentro da sua organização, da sua instituição, de acordo com o PMBOK, ok? Que fique bem claro, de acordo com o PMBOK. Tá bom, gente? Do jeito que eu falei, poxa, se você pegar as obras do Darcy Prado, ele tem como, por exemplo, um livro bem interessante chamado Maturidade de Gerenciamento de Projetos. Tem um outro livro, gente, do Ricardo Mansur, chamado Escritório Avançado de Projetos, que é uma evolução direta aí de um outro livro que ele escreveu chamado Implantando o Escritório de Projetos, certinho? Vocês vão ver, gente, que literalmente eles trabalham com outro tipo de abordagem. Mas é outro tipo de abordagem um pouco mais orientada ao quê? Ao entendimento organizacional e a maturidade, gente, que esses 2 autores possuem no que diz respeito ao gerenciamento de projetos e implantação de escritórios nas organizações. Tudo bem? Para o PMBOK, o que a gente vai ter? Primeiro ponto, um escritório de suporte.
Os PMOs de suporte desempenham um papel consultivo nos projetos, fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas com outros projetos. Esse tipo de PMO atua como um repositório de projetos. O nível de controle exercido pelo PMO é baixo. Por que o nível de controle do PMO em cima dos projetos é baixo? Porque, na verdade, eles estão prestando suporte. Exatamente, eles estão prestando mentoria, eles estão dando treinamento, eles estão falando sobre melhores práticas em gerenciamento de projetos, eles não estão entrando especificamente no que o projeto está fazendo. Eles não estão entrando especificamente, gente, como, por exemplo, em indicadores de projeto, em indicadores de processo, indicadores de metodologia, indicadores de aderência à metodologia, como, por exemplo, indicadores de aderência a processo. Isso não está acontecendo com esse escritório de projeto. Esse escritório de projeto está fazendo o quê? Parceiro, deixa eu te ensinar a gerenciar projeto de uma forma mais adequada. Consegue detectar isso? Então tá jóia. Existem também os escritórios de projeto de controle. Os escritórios de projeto de controle fornecem suporte e exigem a conformidade através de vários meios, né? Ou seja, aqui a gente já está falando de um pessoal que está atrás de conformidade, está atrás de indicadores, não é? A conformidade pode envolver a adoção de estrutura ou metodologias de gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e ferramentas específicas ou conformidade com a própria governança da organização. O nível de controle exercido pelo PMO é médio nesse momento. Por quê? Nesse momento você vê que ele já está entrando, afinal de contas, gente, no controle do projeto. Sim, ele já está aí perguntando, e aí, como estão as entregas do seu projeto, parceiro? Isso é um papel já esperado, afinal de contas, no escritório de projetos de controle. Escritório de projetos diretivo. Os escritórios de projetos diretivos assumem o controle dos projetos através do gerenciamento direto. O nível de controle exercido pelo PMO é o que? É extremamente alto. Tudo bem, gente? Vocês vão ver que esse tipo de escritório de projeto diretivo, eles entram efetivamente ali no gerenciamento de projetos, tá bom? Eu digo o seguinte, quando você fala do escritório de projetos diretivo, ele está efetivamente com um pool de gerente de projetos abaixo dele, gerenciando os projetos da organização. Principais funções que podem ser encontradas em um escritório de projetos. Quando eu falo principais funções, é o seguinte: existem essas funções, mas elas não finalizam aí. Não são só essas funções que são encontradas no seu escritório de projetos, tudo bem? Primeira delas, gerenciamento de recursos compartilhados em todos os projetos administrados pelo escritório de projetos. Ou seja, os recursos, né, gente, que são compartilhados pelo pessoal, afinal de contas, ficam sob o quê? A gerência aqui do nosso escritório de projetos. Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos. Isso aqui fica, gente, a cargo do escritório de projetos? Sim, fica sim. E é justamente o escritório de projetos que vai conseguir, afinal de contas, identificar e desenvolver essas metodologias. Por quê? Poxa, imagina, o gerente de projeto aí desenvolvendo a própria metodologia, né? Deixa o cara cuidar do projeto dele, né, gente? Orientação, aconselhamento, treinamento, supervisão, mentoring, coach na área de gerenciamento de projetos, monitoramento da conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e modelos de gerenciamento de projetos através de auditorias em projetos, desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e outros documentos compartilhados do projeto, como os ativos de processos organizacionais e a coordenação das comunicações entre os projetos. Do jeito que eu disse, né, existem outros autores que tratam do conteúdo de forma muito mais aprofundada, né, muito mais a fundo, para te falar a verdade. Você precisa saber disso para poder resolver provas de concurso público? Não. Você precisa saber especificamente disso que eu acabei de falar para vocês. Quer a prova? Olha esse exercício aqui, gente, do TJDFT. Poxa, o que eu vou pedir para vocês? Estão gostando da aula? Aproveite agora, antes de resolver um exercício, e clique em curtir logo ali embaixo do vídeo. Clique em compartilhar. Comente o vídeo, gente, certo? Inscrevam-se aqui no canal. A gente precisa saber se a necessidade de vocês está sendo atendida com um curso como esse aqui. Tudo bem? Beleza, gente? Agora que vocês fizeram isso, voltem para poder resolver a questão e escutar o meu comentário sobre o assunto. TJDFT, Análise de Sistemas 2015, certo? Uma questão até novinha. Acerca de gerenciamento de projetos à luz do PMBOK, julgue os itens subsequentes. Os escritórios diretivos para gerenciamento de projetos praticam um nível de controle bastante elevado.
Senhores, veremos que isso aqui é uma questão correta. Inclusive, quando nós falamos do escritório de projetos diretivos, certo? Eles realizam exatamente esse, vamos colocar assim, o nível de controle bem mais alto, né, do que quando a gente encontra no quê? Nos consultivos e nos de controle, não é isso, gente? Ah, professor, é isso mesmo, né? Consultivos ou de suporte, né, gente, propriamente dito, e os de controle. Por quê? É efetivamente no escritório de projetos diretivos que nós teremos a possibilidade do gerenciamento de projetos estar sendo realizado por quem? Pelo próprio escritório de projetos, de acordo com o gerente de projetos a qual ele responde, beleza? Item correto, né, gente? Vamos para o próximo? TJ Sergipe, técnico judiciário, programação de sistemas, CESP também. Acerca de locação de recursos em projetos, julga os próximos itens. De acordo com o PMBOK 5, são possíveis atribuições do PMO, ou seja, do escritório de projetos corporativo, a instituição do gerenciamento de governança adequado e a autorização da alocação dos recursos humanos, financeiros e materiais do projeto, com base no desempenho e nos benefícios esperados. Bem, gente, nem preciso dizer nesse momento que o avaliador tentou claramente enganar um amigo concurseiro, né? Veja que para o PMBOK quinta edição, nós temos PMOs de quê, gente? Suporte, controle diretivo. Não existe um escritório de projeto corporativo. Esse conceito do escritório de projeto corporativo, o que ele acontece? Onde que ele está, na verdade, sendo trabalhado em criações, a gente tinha edições dos livros, na verdade, do Ricardo Mansur e do próprio Darcy Prado. Não é de acordo com o PMBOK quinta edição, tudo bem? Essa citação então feita diz respeito ao quê? O que o PMO reúne os dados e informações de projetos estratégicos corporativos e avalia como os objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados. Cita ainda o que, gente? Que o PMO sendo o quê? A ligação natural entre o quê? Os portfólios, programas e projetos da organização e os sistemas de medição corporativos. Tudo bem, gente? Essa seria a característica de um escritório de projeto estratégico corporativo, mas essa característica não é trazida especificamente pelo PMBOK quinta edição, beleza? Então, infelizmente aqui, né, ou felizmente para quem acertou, esse item está errado, senhores. Vamos aqui para a nossa última questão falando sobre escritório de projetos. Dê aquele pause, tentem resolver a questão, depois voltem para o quê? Exatamente, depois voltem para a resolução do nosso exercício, certo? Os escritórios de gerenciamento de projetos podem ser de 1. Esfera departamental, para apoio a diversos projetos simultâneos. 2. Gestão dos projetos interdepartamentais. 3. Planejamento estratégico dos projetos e gestão de conhecimento empresarial. 4. Projeto específico separado das operações da empresa. Nesse momento ele pergunta o que para mim? Um escritório de projeto corporativo atua em... Gente, essa foi uma das poucas questões que eu vi um avaliador cobrando os conceitos aplicados pelo Darcy Prado. Por incrível que pareça, tá joia? Então eu não posso deixar vocês na falha e preciso explicar esse conceito para vocês, beleza? Vejamos que nós temos, gente, as seguintes estruturas de escritórios de projetos definidas, beleza? Como que você vai olhar? Existe a conceituação do PMBOK quinta edição e existe esse conceito aqui. Escritório de projetos, escritório corporativo, na verdade, de projetos, um escritório divisional de projetos, um escritório setorial de projetos e um escritório departamental de projetos. Se eu fosse vocês, inclusive, anotava isso que eu estou falando, tá? Dentre suas atividades, nós teremos o que então, gente? Fornecer suporte, ferramentas, metodologias, melhores práticas, mentoria e apoio metodológico ao gerente de projetos, desenvolver políticas, procedimentos e formulários para o gerenciamento de projetos, coordenar as comunicações dos projetos, pode executar atividades relacionadas ao gerenciamento de projetos e estrategicamente de portfólios. Então, o que trabalha na esfera departamental é o escritório de projetos departamental. Concordam comigo? Beleza, o que nós eliminaríamos aqui já de cara, gente? O item 1, não é? Exatamente. E automaticamente as letras B, D e E. Vamos preocupar agora com os itens 2 e 3. Veremos que realmente é da sua alçada de escritório de projetos corporativo, propriamente dito, gente,
trabalhar com projetos interdepartamentais e que possui sim uma visão de gerenciamento estratégico dos projetos. E reparem que não estamos falando do planejamento estratégico das instituições, ok? Pois se assim estivesse falando, o item 3 inclusive estaria errado, né? Porque ele fala planejamento estratégico do projeto e gestão do conhecimento empresarial. Ou seja, os tópicos que dizem respeito especificamente ao escritório de projeto corporativo são quais? Gestão dos projetos interdepartamentais, é sim uma característica do escritório de projeto corporativo. E 3, planejamento estratégico dos projetos e gestão do conhecimento empresarial. Ok, gente? Então, letra C é o nosso gabarito. E agora, parto aqui para podermos falar um pouco sobre nossos stakeholders. O que são stakeholders, professores? Senhores, professores, professor sou do lado de cá, né? O que são stakeholders, senhores? São os intervenientes, gente, pela tradução, né? São as partes interessadas. Trata-se literalmente, gente, do indivíduo, grupo, organização que pode afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter interesse que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto. As diferentes partes interessadas podem ter expectativas antagônicas que podem criar conflitos no âmbito do projeto. Ou seja, eu tenho que me preocupar, afinal de contas, com os stakeholders, aqueles que são positivamente influenciados pelo projeto ou que influenciam o projeto positivamente? Sim, claro que tenho. Tenho que me preocupar também com os des-stakeholders, vamos brincar com esse termo? Sim, vocês precisam sim se preocupar com os des-stakeholders. Sabe aqueles caras que estão vibrando negativamente para o seu projeto? Sabe aqueles caras que estão sendo influenciados negativamente pelo seu projeto? Sim, esses também precisam ser trabalhados e preocupados, afinal de contas, por vocês, que são gerentes de projetos, e também na hora da prova. Nesse momento que a gente fala dos stakeholders, então, nós veremos que a equipe do projeto deve identificar os stakeholders, determinar suas necessidades, gerenciar suas influências no projeto. E teremos nesse momento que ainda alguns stakeholders citados, né, gente, aqui diretamente no nosso PMBOK, como uma relação entre as partes interessadas e o seu projeto. Teremos aqui patrocinador, equipe de gerenciamento do projeto, gerente do projeto, outros membros da equipe do projeto, gerenciamento de operações, gerente de funcionais, fornecedores, parceiros comerciais. Caramba, fornecedores está aqui? Tá. Fornecedores estão aqui. Tudo bem, gente? Existem diversas discussões sendo trabalhadas em diversos locais, entendeu? E tudo mais, que ensinam o gerenciamento de projetos, que as pessoas colocam para nós que fornecedores não são partes interessadas do projeto. São. Fornecedores são, sim, partes interessadas do projeto. Tudo bem, gente? Está no próprio PMBOK, olha aí na figura. Não tem o que se discutir. Clientes, usuários, escritório de projetos, gerente de programas, gerente de portfólios e outras partes interessadas que possam ser identificadas no formato que nós trabalhamos agora há pouco pela definição de um stakeholder. Ok? Vamos para o exercício, gente. Qual é o nosso combinado aqui? Isso mesmo. Pega o professor, resolva o exercício, não é isso? Exatamente. Depois volte para poder avaliar como que foi a resolução do exercício e você acertou, afinal de contas. TRE Bahia, Técnico Judiciário, Programação de Sistemas 2010. Quanto a gerenciamento de projetos, julgue os itens subsequentes. Questão número 98, né, gente? O sucesso de qualquer projeto depende da participação de suas partes interessadas, stakeholders, e por isso é preciso assegurar que suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas pelos gestores. Essas expectativas envolvem satisfação de necessidades, compensação financeira e comportamento ético. E cada stakeholder ou grupo de stakeholders representa determinado tipo de interesse do processo. Senhores, essa questão pode ser considerada, na verdade, uma pequena revisão sobre os conceitos que já sabemos que existem aplicáveis aos stakeholders. Beleza? Exatamente, gente. Isso aqui precisa ser considerado como o quê? Gente, isso aqui é um resuminho. Veja que o avaliador nos traz, inclusive, algumas palavras-chave, como assegurar suas expectativas e necessidades, satisfação da sua necessidade, compensação financeira, comportamento ético, e por final ainda fecha com chave de ouro nos trazendo justamente que cada stakeholder ou grupo de stakeholders possui um tipo de interesse diferente. Portanto, a gente temos aqui na nossa frente o quê? Um item corretíssimo. É marcar e correr para o abraço, parceiro. Valeu? Vamos dar uma olhadinha aqui
no último tópico aqui da nossa aula de hoje, certo? Que é no que diz respeito à governança do projeto. Esse é um item novo, é um tópico novo, certo? Foi trazido aí pelo PMBOK agora, né, gente, na sua quinta edição. Esse conceito não existia ainda na quarta edição do PMBOK. E a governança do projeto é o quê? É uma função de supervisão que está alinhada com o modelo de governança da organização e que engloba o ciclo de vida do projeto, né? Ou seja, estamos falando aqui de um papel de governança, especificamente, no que diz respeito à supervisão dos projetos que são realizados na minha organização. A governança do projeto é definida por e se adequa ao contexto mais amplo do portfólio, do programa ou organização que o patrocina, mas é separado da governança organizacional. Beleza, gente? Vamos só resolver um exercíciozinho aqui, eu ainda não vi cair, mas vai que cai, então é bom a gente exercitar e ver se a gente entendeu, afinal de contas, o conceito de governança do projeto, né? Uma das características encontradas na governança do projeto é o fato dela se adequar ao contexto mais amplo do portfólio, programa ou organização que o patrocina, sendo ainda separada da governança organizacional, né, gente? Conforme podemos definir aqui, a banca Pacheco, afinal de contas, né, trouxe o que é definido especificamente no próprio PMBOK quinta edição, onde o PMBOK quinta edição nos traz a governança do projeto é definida por e se adequa ao contexto mais amplo do portfólio, programa e organização que a patrocina, mas é separado da governança organizacional. Certinho, gente? Ó, vou dando um tempinho por aqui, beleza? Muito obrigado pela audiência. Gostou? Curta aqui embaixo. Compartilhe, entendeu? Com seus grupos de amigos aí, onde eles estejam, que estudem para concurso público, beleza? Compartilhe o link mesmo, não baixa e compartilha com a galera não, pô. Vamos dar audiência aqui pro canal, que senão eu paro de gravar daqui a um tempo, tá bom? Compartilhe, inscreva-se no canal, comentem os vídeos, tudo bem, gente? Poxa, isso faz parte do quê? Eu tô apresentando para vocês um conteúdo bacana, legal, e preciso saber se está agradando. Outro ponto, quer acesso ao material que eu estou disponibilizando aqui para vocês, que eu estou mostrando para vocês? Preencha o linkzinho que tem aqui embaixo, ó. Exatamente, o mesmo linkzinho que tem aqui embaixo, tá bom? Com a especificação de alguns dados que a gente precisa de vocês, saber se vocês estão assistindo, eles estão curtindo. Colocando na observação o seguinte, olha, assisti o curso de gerenciamento de projetos, professor Gabriel Pacheco, lá no canal TI para concursos do YouTube, eu preciso de um material para poder revisar aqui e seguir fazendo minhas anotações. Beleza, gente? Ó, vou ficando por aqui, tá bom? Visitem nosso site tipraconcurso.com.br e um grande abraço. Até mais. Tchau.